O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dentro da série Personagens Bíblicos com Pastor Afonso Chaves, passamos a estudar o profeta Samuel. Temos nesses dias últimos estudado as vidas dos personagens bíblicos. A cada tempo temos uma situação diferente. Algumas vezes personagens cujas vidas são exemplares, um modelo perfeito para nós copiarmos, e a sua vida nos ensina de muitas formas. Mas temos também alguns modelos que são ruins, exemplo do que não deve ser copiado, antes evitado. Isso também é ensinamento para nós. A última passagem que nós estudamos foi a vida de Eli, sumo sacerdote. E o estudo desta vida, desse personagem Eli, envolveu também os seus filhos Ofni e Finéias, ambos com um comportamento muito ruim, pelo que trouxe grande desastre no meio do povo de Deus. Desastre tremendo. Mas hoje o personagem é Samuel, tanto chamado profeta Samuel, como chamado também juiz, ou o último dos juízes, o juiz Samuel. É isso que nós temos hoje. Para nós falarmos sobre Samuel, vamos fazer recordação sobre a sua vinda ao mundo, que foi uma história que esteve relacionada com a sua mãe, Ana. Ela era estéril, afligida por essa sua situação, mas clamando a Deus foi ouvida. E Deus lhe deu um filho, homem, e ela colocou este nome Samuel, que significa ouvido por Deus. Ela fez uma petição a Deus e Deus a ouviu. Traduzindo toda essa expressão, seria tão somente no original Samuel, ouvido por Deus, ouvido de Deus. E aí está Samuel. É um exemplo bom, já dissemos, um personagem gostoso nós estudarmos. Mas vamos considerando o berço de formação desta criança, o quanto os pais influem na vida dos filhos. E se os filhos copiarem o bom exemplo, o ensinamento dos pais fiéis a Deus, é um reforço a mais, porque os mesmos filhos já são amados por Deus por causa dos pais, que são fiéis. Se eles quiserem obedecer também, andar no caminho do Senhor, parece que fica mais fácil ainda ser abençoado. É como um instrumento que está sendo preparado há gerações para ser utilizado por Deus. E assim nós temos este homem, Samuel, mas não nasceu homem, foi criança um tempo, criado por sua mãe em poucos dias, em oportunidades breves, quando de ano em ano ela visitava ele, porque ele já foi entregue no santuário, consagrado a Deus desde muito novo. Desde muito novo. Observe bem esse particular. E foi criado, vamos dizer assim, por Eli. E na família de Eli as coisas não estavam boas. Aqui temos, irmãos, uma observação. Uma criança criada com amor, ensino da mãe, no temor a Deus, no amor a Deus, e sendo
ou tendo os seus dias da sua existência, a sua criação, numa família ruim, pelo exemplo de Ofni e Finéias. Mas isso não impede a pessoa ser boa, se estiver atenta aos frutos, se estiver atenta àquilo que se planta e depois se colhe. Samuel, de um lado, tinha um bom modelo, mas de outro lado tinha um exemplo que mostrava que não era bom seguir. Ofni e Finéias. Então não é um ambiente ruim que impede alguém ser fiel a Deus. O que cada um tem que ser é temente a Deus, obediente, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o mandamento. Mas observemos algo mais. O início da sua carreira está no capítulo 3 do livro que leva o seu nome, Samuel, primeiro livro. Diz o verso 1 assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor Deus perante Eli, o sumo sacerdote. E a palavra do Senhor Deus era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Era um dia após outro dia, o servir a Deus, os rituais do santuário, etc. Tudo normal, sem nada de destaque. Mas, de repente, Deus começa a falar por este jovem, ainda jovem. Observe que nenhum, irmãos, Deus pode fazer diferente. Mas há um tempo de crescimento. Muitos jovens hoje querem ser, do dia para a noite, querem ser usados poderosamente por Deus sem lembrarem de que é necessário deixar um dia vir após outro dia, porque uma experiência soma-se a outra experiência. Até mesmo disse de Jesus que crescia e progredia, desenvolvia-se diante de Deus e dos homens. Então cada um na sua forma que acha simples de servir a Deus, tenha paciência, só permaneça fiel. Às vezes o querer grandes coisas pode ser uma expressão de exaltação, soberba, presunção. Então vamos com calma. Mas continuemos. A primeira vez que Deus falou com Samuel, ele não entendeu que Deus o estava chamando para uma conversa. Deitando-se à noite, ouve o seu nome ser chamado, pensa que é o sumo sacerdote ali, vai até ele perguntar: me chamaste? Estou aqui. Ele negando, ele volta para trás. Deus o chama de novo, ele corre a Eli outra vez. Não, agora chamou. Até que o sumo sacerdote observe a experiência. Deus quer falar com o menino não tem experiência. E deu a receita simples. Quando se ouvir chamar de novo, diga somente: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quão importante, irmãos, pequenas coisas. Tem vezes que Deus está falando e às vezes não percebemos que Deus está falando. E às vezes que Deus não está falando e nós estamos dizendo que Deus está falando. E essa última forma, infelizmente, é a mais comum. Muitos dizem: Deus falou comigo. E depois dá muitas voltas, vê que não teve nada daquilo. Foi algo mais da mente, do coração, do que verdadeiramente Deus estar falando. Precisamos estar atentos e aprendendo a cada dia quando Deus fala e quando é do nosso coração. Mas por fim, Deus é atendido por Samuel. Samuel ouve o que Deus estava por fazer. E a partir daí então fica comum Deus falar com Samuel. E Samuel, em tudo que fazia, em tudo que falava, Deus estava no negócio.
E ficou assim confirmado que Samuel era profeta. Era o instrumento de Deus, um porta-voz de Deus, no meio daquele povo que estava desacostumado com as mensagens de Deus. Nós percebemos isso no capítulo 3 mesmo, verso 19, quando se diz: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Aí está. É pela continuidade da obra de Deus em nós, da perseverança nossa na presença de Deus, é que vai se evidenciando as coisas na nossa vida da parte de Deus. Precisamos estar atentos a isso. É onde os jovens, falamos aos jovens, no particular de agora, sejam perseverantes. Não precisa procurar grandes coisas, disse Davi no Salmo. Basta ficar na presença de Deus constantemente. Nada mais. Ou se Deus requerer alguma coisa, é ser obediente. Mas continuemos mais um pouquinho dentro da nossa consideração sobre o personagem Samuel. Depois deste fato, o desastre vem sobre Israel, com guerras, destruição, coisa terrível, ao ponto do santuário de Deus ser destruído, a cidade de Siló ser destruída, a arca de Deus ser tomada, foi devolvida por intervenção do próprio Deus, e a arca está numa casa qualquer de alguém, sem haver santuário, sem haver a forma de culto a Deus como seria normal haver, com o sacrifício, ofertas de manjares, etc, etc. E isso passou por muitos anos. Capítulo 7, podemos perceber isso. É quando volta a falar em Samuel, quando se diz assim: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2 ainda diz: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Aí está. Não foi poucos dias não. Não foram poucos dias. Muitos. 20 anos. Observe que uma transgressão na família de Eli foi grave no meio do povo de Israel. Muitos anos de males. Mas agora sim, vamos ver Samuel, possivelmente mais maduro, 20 anos depois de cumprido isso aqui. Porque Deus falou com ele antes sobre o que iria acontecer. Samuel já está maduro e o vemos já atuante a partir de agora, quando diz o verso 3: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor Deus, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Aí parece agora Samuel de uma forma mais dinâmica, mais atuante, exortando o povo, admoestando a buscar a Deus, deixar a idolatria. Povo de Deus e cheio de idolatria.
vivendo apertado, com seus inimigos constantemente ao lado, mas em idolatria. Por isso que Isaías diz: quem é cego senão o meu povo? Quem é surdo senão o meu povo? É triste, irmãos, mas não temos nada que nos gloriar de sermos crentes, pentecostais, cheios de dons espirituais, se nós não somos melhores. Não adianta nada. O exemplo em Israel, vemos isso. Povo de Deus. E Deus dizendo: cego, surdo. Mas continuemos. Felizmente o povo, com um exemplo bom, muda o seu comportamento. Verso 4 diz: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Observa a atuação ainda de Samuel. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E disse então que congregaram e oraram e jejuaram, estiveram assim na presença de Deus, e Samuel julgava no meio do povo. Samuel, juiz. Bom, quando isso acontece, do povo se converter a Deus, começar a se reunir para buscar o Senhor, os inimigos se levantam. É coisa normal, né, irmãos? Procurou mais aproximar-se de Deus, vem perseguição. Mas a perseguição sempre vem antecipando a vitória. Se está buscando a Deus, os filisteus se levantam contra Israel de uma forma terrível. O povo assustado, enfraquecido, fica com medo e pede a Samuel. Observe esse particular. Para Samuel clamar a Deus por eles, para que Deus os livre. Muito bom estarem pedindo a Samuel para clamar a Deus, para Deus os livrar. Mas, irmãos, esse tempo já passou. Hoje Deus espera que cada um de nós mesmos tenhamos essa experiência com Ele. Clamemos a Ele. Ou se há um intermediário, não é mais Samuel. Esse intermediário é Cristo Jesus. E Ele já tem ensinado: tudo quanto pedimos ao Pai em seu nome, isso será feito. Ou diz mesmo que o próprio Pai, por nós amarmos a seu Filho Jesus, já está atento à nossa necessidade e petição. E o conserto de Deus é esse: que todos me conhecerão. Não é só um ou outro, não. Alguém vai perguntar então não é bom pedir oração para os irmãos, né? Cada um cuida de si. Não é bem assim. É no sentido que eu, ou cada um de nós, devemos buscar a Deus. Mas todos nós devemos estar unânimes no propósito da oração de cada um. Ou seja, sendo todos nós um mesmo corpo, sendo de um mesmo entendimento e de um mesmo parecer. Aí sim. Então aquele assunto de pedir oração é importante, quando nós também oramos. O pedir por nós e ficar aguardando o que virá através de outro, isso não é a perfeição, não é ainda a obra de Deus perfeita em nós. A obra perfeita em nós será quando nós clamarmos, mas sermos também daqueles que percebem a necessidade da união para todos juntos. Ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Aí o azeite desce sobre a cabeça e sobre todo o corpo da igreja. Observe esses pontos. Mas continuemos. Naquele clamor agora que é feito a Deus por socorro, Deus responde e já mostra-se poderoso na resposta a Samuel, porque vem com um temporal terrível. E observe que o temporal é sobre todo mundo aí embaixo, mas esse temporal era contra os filisteus.
podemos ver isso quando no capítulo 7 ainda lemos, no verso 10, quando diz: sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus vieram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Agora uma primeira vitória do povo, com Samuel dirigindo a eles, julgando. E é quando então temos aquele ponto que Israel passa a perseguir os filisteus, uma área extensa, e chega um ponto que Samuel levanta uma pedra e chama a pedra de Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Naquele ponto mostrava um limite ou uma extensão de espaço e território. Mas podemos considerar também, como é comum falar-se entre nós, em termos de tempo. Até aqui, até hoje, até esta oportunidade, Deus tem nos ajudado. E segue-se, irmãos, ainda os dias desse homem, desse personagem chamado Samuel. Com ele vem a prosperidade, paz de um lado, vitória contra os inimigos. Todas as cidades tomadas foram readquiridas. E assim vai Samuel vivendo os seus dias, e diz ainda no capítulo 7, onde estamos, no verso 15 em diante: e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava Betel, e a Gilgal, e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor Deus. Aí está. A partir de então, ficou notório que Samuel era o porta-voz de Deus, julgava no meio do povo, liderava o povo na vida espiritual, e ia de cidade em cidade atendendo o povo. Aí está. Apacentando o rebanho, né? Indo de lugar para lugar, assistindo o povo em todas as suas necessidades. Esta foi a vida normal do ministério de Samuel em todo o tempo. E os dias passam, e Samuel fica idoso, velho, cabelos brancos, e com a sua velhice ele constituiu seus filhos para ajudarem a ele como juízes. Isso está já no capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Com um exemplo tão bom do pai, os filhos não copiam. Que tristeza. Não se fala muito dos filhos dele, né, irmão? Não tem outros detalhes. Mas não seguiam o exemplo do pai. Agora, aproveitando deste pretexto, adiantando um pouco o nosso assunto, o povo de Israel diz a Samuel que não quer mais a ele julgando. Quer que ele se aposente. Quer que sejam dirigidos agora, ou querem ser dirigidos agora, por um rei. Querem um rei. E expresso isso com todas as letras nesse capítulo 8, verso 5, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos.
Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. O povo de Deus querendo copiar as outras nações. Parece que é uma febre constante, o povo de Deus querendo copiar o mundo. Por que o mundo não copia a gente? E a gente tem que copiar eles? O erro é nosso. Que no certo deveríamos manter a nossa jornada, a nossa forma de ser constante. Sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. Mas é normal. Fica olhando os outros e quer copiar, quer ser igual àqueles que não são de Deus. Isso em pouco e em muito. Mas lá está. Samuel não gostou disso. Doeu-lhe isto. Ficou ressentido e foi orar a Deus. Mas Deus diz para ele no verso 7 do capítulo 8, e disse o Senhor Deus a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Observe, irmãos, a ideia de reino de Deus, de termos um rei, isso já existe há muito tempo. Sempre o Senhor reinou sobre o seu povo. E ainda antes de ter povo, ou mundo, ou esse universo, Deus já reinava. O Senhor reina, está revestido de majestade. O reino de Deus é eterno, como ele mesmo não tem princípio e nem vai ter fim. Às vezes as pessoas ficam esperando o reino de Deus outra vez e manifestar-se no mundo. A glória de Deus é tão grande, mas tão grande, não tem como o mundo suportar nem a presença do Senhor. Mas continuemos. Deus diz para Samuel, observem esta colocação de Deus no verso 8: conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e aos outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Então não é demais, irmãos, quando alguém nos aborrece, por nós sermos cristãos, queremos servir a Deus, queremos ser melhor para Deus, sermos obedientes, etc. Se alguém nos rejeita, não rejeita a nós primeiramente, rejeita a Deus. Deus falou que ele primeiro foi rejeitado. Tá bem, agora Samuel foi rejeitado. Mas vamos estar atentos que ainda que Samuel estava velho, os maiores feitos de Samuel em termos de ministração são agora. Quando todo mundo dizia que já não serve para mais nada, é que a sua atuação, vamos dizer, em termos de peso é maior. E começa aqui mesmo. Querem um rei? Deus falou para dar um rei. Deus vai dar um rei. Mas é o mesmo Samuel que vai colocar da parte de Deus quais são os direitos ou deveres do rei. Querem um rei? Então, vão ter um rei. Mas fique sabendo já, os direitos do reino. E aqui são expostas essas colocações por Samuel. Verso 9 diz assim: agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Verso 11, e diz: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros, para os seus cavaleiros, para que corra diante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua sega, e façam as suas armas de guerra,
e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes das vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de criados. Observe esse particular. E mais ainda Deus diz, verso 18: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Irmãos, até hoje, muitos não aprendem isto. Jesus chegou a dizer: não são os ricos que vos levam aos tribunais? E a tendência do homem é ter uma consideração toda especial, acepção em honra para os que são ricos, para os que têm posição, e nisso estão errados diante de Deus. Foi o que Tiago disse. Se vier alguém bem vestido, vem cá, senta aqui. Tem alguém meio feinho, por favor, fica na ponta do banco. Até hoje, em muitas situações, é quando os homens procuram algo que enche os olhos, ainda que isso lhes custe a escravidão, ou lhes traga a escravidão. Jesus, como Rei e Senhor, dava a sua vida pelo seu povo, nada pedia deles, mas ele te dava tudo. Não, quero rei como os outros. Tá bom, então vai ser um rei como os outros, que quer tudo do povo para si. Jesus chegou a falar que ele era chamado Mestre e Senhor, e o era, mas entre eles era aquele que servia. Aprender de mim, porque no mundo não é assim não. Para nós serve isso também, irmãos. Muitos querem usar das posições dentro da igreja para a glória para si mesmo, como se o rei fosse ele, como se fosse direito do reino ministerial, tudo para ele, enquanto na verdade é tudo para Deus. E se tem um segundo na igreja, é a própria igreja. É onde aqueles que estão no ministério têm que ajustar direito a compreensão. O estar aqui na frente deve ser querido não por causa de uma honra que possa receber, mas pela grandeza de estar à disposição de Deus e do seu povo. As coisas são diferentes. No mundo, mordomia significa aquilo que eu posso aproveitar pelo cargo que eu ocupo. Mas mordomia na Bíblia, ou segundo Deus, é que eu não sou dono de nada. Tenho que prestar conta de tudo. Não tenho direito de nada. E fazendo tudo sou servo inútil. Faço o que é da obrigação fazer. Precisamos acertar esse conceito. Está bom, mas o povo de qualquer forma quer o rei. E Deus constitui para eles o rei. Na sequência temos Samuel rejeitado pelo povo, mas fazendo uma coisa importante, que é sendo aquele que estaria colocando no meio do povo de Deus uma situação diferente de governo, a monarquia. Deixava-se a época dos juízes, ele estava fazendo a transição para a monarquia, que vem depois com suas vantagens e suas figuras úteis
na obra de Deus também, mas foi Samuel, velho, mas está aí, atuante. Continua os dias de Samuel. No capítulo 10 vamos encontrar Samuel ungindo a Saul como rei. E no capítulo 12, para onde eu convoco os irmãos para nós estarmos folheando nossas Bíblias, Samuel faz uma como que despedida do povo. Que era ele? O povo queria um rei, já estava constituído o rei, estabelecida a monarquia, então ele está como que despedindo. Verso 1 diz: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que eu ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci, e encaneci, ou seja, cabelo brancos, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Aí Samuel está despedindo e fazendo a prestação de conta. Que deu? De certa forma, Jesus chegou a falar algo assim, né? Se tem pecado, testifica, dá testemunho. Qual o pecado? Rejeitaram Jesus também. E Samuel está aqui colocando em ordem essas coisas. Estou devendo alguma coisa a alguém? Do tempo que estive aqui? O povo diz que não, nada disso, não teve nada não. Verso 5, Samuel protesta ainda. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido, o rei, seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Seja testemunha. Mas nesse ponto, Samuel traz uma repreensão para o povo. Voltando ao assunto passado, dizendo para eles que eles, entretanto, erraram. Eles erraram. Não no caso da rejeição do próprio Samuel, mas na rejeição do próprio Deus. Ele não vai questionar alguma coisa no sentido dele mesmo. Ele vai dizer ao povo o que o povo fez de errado. Quando diz assim, verso 7, capítulo 12, verso 7. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Aí vai contando as histórias antigas. E Samuel não se deixou iludir, entendeu bem qual era o propósito do povo. Observa, verso 8. Havendo entrado Jacó no Egito, ele volta lá atrás para trazer a história. Vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram a vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão dos reis dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefité, e a Samuel,
e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós, atenção para esse verso 12, que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo porém o Senhor vosso Deus o vosso rei. Aqui Samuel abre os olhos dele para entender. Eles vieram, na verdade, com fingimento. Samuel, você está velho, queremos um rei. Ele estava com medo dos moabitas e queriam se defender dos moabitas e seu rei Naás com outro rei e a sua organização. Eles outra vez pecavam no princípio e no fundamento. A confiança não está em Deus. Nem Samuel velho, não. É pretexto. É falta de fé em Deus. Samuel abriu direitinho para eles. Por isso Jeremias diz, repetimos sempre, enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O povo vê uma coisa, usa aquilo como artifício e razão, mas o sentido é outro. Muitas vezes a inquietação nossa pode mostrar que é falta de confiança ou falta de descansar em Deus. Pronto. Samuel abriu tudo. O fato é este. Aí Samuel vai mostrar para eles que eles tinham errado e dá um sinal de que eles tinham errado. Tinham um pecado contra Deus. O verso 17 diz assim: não é hoje a cega dos trigos, colheita, época boa para não chover, dá um solzinho. Diz Samuel: clamarei, pois, ao Senhor Deus, e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor Deus, pedindo para vós um rei. Só com isso aqui, irmãos, é para parar as divisões no meio do povo de Deus. É para parar. Contenda, mas contenda. Pessoal se dividindo, achando que a saída, a solução é isto, é aquilo, e divide, se constitui, no caso atual, outra igreja, outro pastor, e vai por aí afora. É falta de uma expectativa ou de uma direção de Deus. Vamos falar para a nossa edificação, irmãos, na nossa igreja, 70 anos. Mas muitas vezes outras igrejas falam mal de nós. Por que saíram daqui? Por que saíram daqui? Por que saíram? A obra continua. Não é no meu tempo, é de tempos passados. Muitos anos, a gente, na secretaria, a gente folheia às vezes alguma coisa e fica triste. Quando é que nós, povo de Deus, vamos aprender? Se Deus guardar a cidade, está tudo guardado, mas se Ele não guardar, se Deus não edificar, em vão trabalho os que edificam. Precisamos despertar no nosso dia a dia. Coisas normais são só pretexto. As ações estão escondendo o fato de que nossa vida não está deixada na mão de Deus. Interessante. Vamos falar nessa cidade, nesta igreja. Quando estava começando o zumzinho, um reboliço no meio do povo, Deus não deixou de avisar: cada um fique no seu lugar. Você lembra disso? Cada um fique no seu lugar. Pessoas aqui como Samuel, gastando a sua vida na obra, rebelam-se porque querem outras coisas e escolhem outro estranho para ser o líder deles. Não estamos querendo puxar outro assunto, mas para nós crescermos em entendimento, irmãos.
As coisas se repetem. Depois que se está fora, aí querem jogar pedra no que ficou, dizendo que o que ficou está errado, eles estão certos. De um modo geral, quem sai em rebelião, em revolta, em apresentação de razões diversas, é na verdade quem está errado. Quem saiu do céu foi Satanás, não foi Deus que saiu do norte, não. Precisamos entender as coisas. Precisamos entender, porque aqui é Samuel, mas as coisas estão aqui, os fatos estão aí. Continuemos mais um pouquinho. Pronto. O verso 18, então invocou Samuel: o Senhor deu trovões e chuva e naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Aí foram pedir a Samuel: clama a Deus por nós. Aí eles entendem que estavam em pecado, tinham errado. Verso 19: e todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Era para Samuel estar, vamos dizer assim, irritado e irado, numa atuação vingativa, mas não, irmãos, ele não está assim. Ele não se coloca nessa posição. Observem, verso 20. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor Deus com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Orienta o povo. Verso 23, uma palavra importante de Samuel: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Que coisa bonita aqui. Este é o nosso personagem de hoje, Samuel. Só uma palavra como essa é de grande valor para nós nessa noite. E os dias vão passando, irmãos. Apesar de Samuel ficar cada dia mais velho, ele continua trabalhando. Os homens aposentaram-no, colocaram de lado, mas Deus não. Está nativa na obra de Deus. Tanto assim que os dias vão passando. E quem é que traz as mensagens de Deus para Saul, o rei? É Samuel. Quem coloca as condições das coisas irem bem para o povo de Israel? É Samuel. Mas infelizmente Saul, sendo o rei escolhido pelo povo, as coisas não estavam indo bem. Não estavam. Porque Saul já entra numa exaltação. Sendo rei, se apresenta para fazer o sacrifício, quando não é da sua competência. Chegando Samuel para fazer o sacrifício, já estava feito. Já estava feito. Se não é competência nossa alguma coisa, vamos descansar. Vamos ouvir uma direção de Deus. Mas Saul, sendo advertido para esperar Samuel, antecipa-se e é repreendido. E é Samuel que o tinha constituído que lhe diz: porque ele não obedeceu, o seu reino não seria firme, seria substituído. Foi a primeira exortação ou repreensão de Samuel para Saul. Segue-se os dias. Já vamos estar no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Deus dá uma ordem a Saul por Samuel.
Samuel entrega a mensagem. Saul não cumpre a vontade de Deus. Deus avisa Samuel, dizendo bem claro: rejeitei Saul. No capítulo 15, a partir do verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Vamos nos deter em Samuel. Deixa Saul para lá. Depois vai ter um dia para estudar Saul. Vamos nos deter em Samuel. Muita gente tem prazer que o outro caia, para falar: viu como eu tinha razão? Era o momento de Samuel estar assim: bem que eu avisei. Bem feito. Quiseram outro no meu lugar. Mas não existe sentimento em Samuel. Não existe. Não existe. Sabendo que Saul estava rejeitado, ele se aflige. É diferente. Se entristece. Vai orar, vai clamar a Deus. Mas não tem jeito, Deus rejeitou mesmo. E ele outra vez, velho, pelos homens julgado incompetente para fazer o que tinha que fazer nas coisas do povo de Deus, é que vai lá falar para Saul: já está rejeitado, Deus vai colocar outro no seu lugar. E fala claro, direto. Saul dá desculpa: não, eu não obedeci a Deus porque achei melhor fazer assim, assim. Ou seja, de tudo que tinha que destruir, ele pegou o gado mais bonito, trouxe para Israel o despojo, que não era para trazer despojo da guerra, é ordem expressa de Deus. Nesse caso, não era para trazer despojo. Diz: não, mas eu trouxe para oferecer a Deus em sacrifício, em holocausto. Olha a resposta de Samuel, que ensino para nós outra vez. Quando começa a falar para ele desde o princípio. Verso 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor Deus te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Samuel, velho, mas estava falando claro e não está com medo não. Repreendendo o rei. A desculpa: trouxe para oferecer para o Senhor em holocausto. Verso 22. Palavra de Samuel. Porém Samuel disse: tem, porventura, o Senhor Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. A obediência. Não adianta muita coisa, irmãos. Deus quer obediência. Aquela forma de falar que alguns usam, né? Na obra de Deus, a instrução começa desta forma. Semelhante ao mundo, que é ABCD, só que aqui é obedecer. Quem começa as primeiras letras, chega às últimas. Mas se não aprende esse abecedário diferente, não é bom. Agora observem bem o verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, contender, é como iniquidade e idolatria. Pronto. Tem coisas, irmãos, que parecem de menos, mas o sentido é mais profundo e é grave.
é muito grave. Muito grave. Na verdade, o que estava Saul dizendo é que estava comprando Deus por vacas e ovelhas. Eu vou dar um presentinho para Deus, ele vai ficar quietinho, vai. Não tem isso. Deus não se deixa levar por presentes. Obediência quero e não sacrifício. E a rebelião é como pecado de feitiçaria. Aí está, irmãos, instruções fortes, muito fortes, de um homem que já estava rejeitado pelo povo. Interessante esse assunto de ser rejeitado e, na verdade, ser o que Deus colocou. Não é de hoje que isso acontece. Em Jesus se deu esse fato, como também em toda a história a gente vai observando. Os homens precisam aprender mais, saber o que é que Deus está fazendo ou falando. E não tirar conclusões segundo a ordem dos homens, o costume dos homens. Porque Deus muitas vezes chama aquele que não é para confundir aqueles que pensam que são. Deus chama as coisas fracas para confundir as fortes. Porque quem faz é Deus. E para ficar notório e servir para nós sempre de instrução, Ele usa os fracos mesmo. Então, se alguém também está sendo usado por Deus, não acha que é forte, que é bom, não. Porque não é. Enquanto você for pequeno e for humilde, aí Deus pode te usar. Mas se você achar que você foi escolhido, você é isso e aquilo, está sendo chamado para isso e aquilo, porque achando que virtude está em você, começa a cair assim. Mantenha a humildade. Fica pequeno. Suma para que Deus apareça. Diminua para que Deus cresça. Aí o instrumento está sendo útil, vai continuar sendo usado. Com a rejeição de Saul, Samuel se entristece ainda nos dias seguintes. Deus tem que dizer para ele até quando vai estar clamando por Saul, sendo que eu já o rejeitei. Às vezes a gente quer ser mais bonzinho do que Deus, viu? Ninguém é melhor do que Deus. Quando Deus rejeita, quando Deus condena, quando Deus aprova, isso já está incluído aí toda a sua paciência e misericórdia e boa vontade. E transbordou. Quando Deus já entra com reprovação, condenação, é porque toda a extensão da sua longanimidade se esgotou. O cálice se encheu e transbordou. Deus não aguenta ainda, ele bem cheinho, mas uma gotinha última perigosa que transborda tudo. E Deus consola a Samuel dizendo, vai e unge o outro como rei. Agora sim, agora é segundo o meu coração. E lá vai Samuel, velho, rejeitado pelo povo, constituir um novo rei. E nessa oportunidade é Davi. Apesar da experiência de Samuel, ele continua aprendendo. Tem gente que diz, não vou com doutrina não vou para a escola bíblica dominical não, porque já sei. Já tem 40 anos de crente. Ou 20, ou 10, não sei. Cuidado. Samuel está bem velho, mas aprendendo. Porque há coisas que às vezes a aprendizagem chega mais tarde. Ainda que as coisas possam ser simples. Na hora de ungir o novo rei, Samuel vê um homem lá, formoso, grande, um guerreiro. Aí está o rei, segundo o coração de Deus. Deus falou, O homem vê o exterior, vê a aparência, mas Deus vê o interior. Aí está Samuel velho, ainda aprendendo. A lição não foi muito bem aprendida, ele tirou nota 5. Porque chega um segundo, esse aí dá para ser rei também. Deus outra vez, não é esse. Até que Samuel aprende a lição e tirou a nota que passe.
Porque vão sucedendo os filhos e vai dizer, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Tem que haver o outro. E quando vem Davi, se fosse para ser escolhido, talvez não fosse escolhido. Segundo os critérios dos olhos humanos, nem de Samuel seria aceito. Mas Deus falou, é esse. E Samuel unge a Davi como rei. Os dias estão passando. Samuel cada vez mais velho. Depois deste assunto da unção de Davi, vamos ter um detalhe no capítulo 19 de 1 Samuel. Observe que o enfoque da história dos capítulos de 1 Samuel já não é mais Samuel. É Saul, é Davi, mas Samuel continua no seu ministério. No capítulo 19, o verso 20, um detalhe simples, entretanto é importante num aspecto. Quando diz, então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, porque Saul estava perseguindo Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. Até aqui. Samuel estava presidindo uma congregação de profetas. Continua na obra de Deus, ativo. Continua ativo. Agora, irmãos, eu destaco também esse versículo, vamos entender a época deste personagem Samuel, como é importante aos olhos de Deus essa ferramenta, como que Deus trabalhou grandiosamente. Este Samuel esteve justamente numa época crítica, de passar do tempo dos juízes para o tempo dos reis, a monarquia. Mas observe também que em Samuel é que a posição, vamos dizer assim, de mensageiros de Deus por parte dos profetas é colocada em destaque. Antes não se deu tanta ênfase aos profetas, mas a partir de agora começa a ter uma certa ênfase nos profetas. Samuel, Natã, Gade, Isaías, Oséias, Joel, aí vem toda uma sequência de profetas. E antes não tinha. isso. Então observe que dessa congregação de profetas, dessa procura de Deus, dos que estavam ministrando com mais fervor ou comissão diante de Deus ajuntados, deu ênfase também a essa parte da ministração daqueles que são mensageiros da parte de Deus. Se existia um rei, era na direção administrativa, mas a condução espiritual dependia muito dos profetas. E Samuel, vamos dizer assim, como que entrou ou fez a abertura dessa fase de vida e participação dos profetas no meio do povo de Deus, junto com os reis, o governo da nação. E por fim, não se fala muito de Samuel, e vai se falar outra vez em termos de história do seu falecimento, tão somente no capítulo 25. Não cita qual a idade dele, mas temos aí um personagem importante para o povo de Deus, para a obra de Deus e para a nossa experiência, para o nosso conhecimento, esta vida de Samuel, tão importante. Agora observe que Samuel não fez muito. Muitas vezes as pessoas acham que fazendo de si mesmo muita coisa, em oração, em vigília, em esforço, é que vai ser alguma coisa. Não precisa isso. Ser somente fiel. Só isto. Mas não vai orar, não vai jejuar, não vai... Sim, vai fazer isso, mas não como quem quer ganhar, apresentar alguma coisa para ganhar de Deus outra. Não.
Tem que chegar a Deus na oração, no jejum, nas vigílias, outras coisas mais. Se assim tem o ânimo e o sentimento, faça. Mas não como que na procura de uma resposta ou uma retribuição da parte de Deus. Uma coisa tem que ser espontânea. E não só para Deus usar, é por necessidade. Tem muitos que mudam as coisas. Ora o Senhor, busca o Senhor, fazendo troca. Vale também isso, mas não é o bom. O correto, o perfeito é em amor, em temor, em adoração, chegar-se a Deus. Com oração, jejum, consagração e tudo mais que puder. Aí Deus vai usar ou não vai usar. Que depende de Deus escolher quem Ele quer. E Samuel viveu a vida normal, ministrando normal, como qualquer um de nós pode ministrar normal e ser uma pessoa importante, uma peça importante dentro do projeto de Deus no meio do seu povo. Não veja com seus olhos a grandeza da sua utilidade para o povo de Deus, para Deus, mas seja aos olhos de Deus uma peça por Ele considerada importante. Ele que vai fazer a importância em nós, Ele que vai operar todas as coisas. De Samuel, na palavra de Deus, nós vamos reencontrar outra vez falando de Samuel, se não me engano em Jeremias, quando Jeremias, clamando a Deus pelo povo, recebe uma palavra de Deus que diz, claro, claro, não clame pelo povo, porque não vou te ouvir. Ainda que Samuel e outros mais estivessem clamando a mim, por este povo, eu não os ouviria pelo povo, mas somente livrariam eles as suas almas. Mostrando que Deus tem esses homens como modelos de pessoas chegadas a Ele. E exemplo para ser ouvido e atendido, mas há transgressões, há situações de transgressão, de pecado que Deus não ouve. Nem Samuel, nem ninguém. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós entendemos isso também. Mas vamos ser importante e útil ao povo de Deus nesse tempo. Que Deus possa nos usar e fazer de nossa vida instrumentos, mais ou menos, mas sermos úteis a Deus, como também foi Samuel. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.